E o rolamento é isso, é você ter essa velocidade do centro de massa, porque todo o seu objeto está se deslocando, mas ao mesmo tempo que isso acontece, todo o seu objeto está rotacionando ao redor dele próprio. E com isso você tem um movimento de rolamento. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o rolamento sem deslizamento. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nessa aula. E além disso, se não deixou ainda o seu gostei, esse é o momento de apertar o botão do like e de também se inscrever no nosso canal, porque se você não é inscrito, tá marcando bobeira. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, pode mandar aí à vontade, beleza? Ah, a gente também tem um super resumo com todo esse conteúdo dessa parte de dinâmica de rotação. Para ter acesso a esse resumo é só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo, beleza? Bom, vamos começar então falando sobre o rolamento sem deslizamento. A gente sabe resolver questões onde a gente tinha, por exemplo, né, ali eu tenho um bloco, e esse bloco, ele está saindo aqui do repouso, eu deixo ele descer por uma rampa, até que ele vai chegar no final dessa rampa com uma velocidade final. Essa é uma questão que a gente resolve a partir da conservação de energia, e com isso a gente consegue, né, encontrar o valor dessa velocidade final. Agora, imagina se por acaso eu não tivesse ali um bloco, eu tivesse uma bola. E essa bola, ela está aqui em repouso, ou seja, a velocidade inicial dela é zero, a velocidade angular dela também é zero, isso indica que ela está parada, ou seja, ela não está nem andando, né, nem descendo e nem rolando, nem rodando, tá? E aí eu vou liberar essa bola para ela descer essa rampa. E o que essa bola vai fazer? Bom, ela não vai descer essa rampa, né, apenas andando. E ela também não vai apenas rodar, ela vai rolar a rampa abaixo, certo? Então, no final, quando ela estiver no final, lá na parte de baixo dessa rampa, ela vai ter uma velocidade final e ela também vai ter uma velocidade angular final. Porque no início ela estava parada, ela nem andava e nem rodava, e depois, ao rolar, né, por essa rampa e descer a rampa rolando, ela no final vai ter uma velocidade angular. E a gente vai aprender aqui hoje como calcular essa velocidade dessa bola após ela rolar. Primeiro a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona esse movimento. Ele se chama de movimento de rolamento. E o movimento de rolamento ele vai somar, né? Ele vai ser a união de dois movimentos que a gente conhece aqui na física, que são o movimento da translação, que é o movimento de andar em linha reta. Então eu tenho aqui um corpo, esse corpo ele vai ter uma velocidade, e essa velocidade desse corpo é igual à velocidade do centro de massa dele. Então aqui no meio, né, no centro de massa do nosso objeto, esse centro ele vai ter uma velocidade e todo o meu objeto vai ter essa velocidade do centro de massa. Todo o meu objeto anda como se fosse um bloquinho, né, para frente, em translação. Junto com esse movimento de translação, a gente vai ter o movimento de rotação, que é o movimento de rodar. E no movimento de rotação, né, o meu objeto, o centro de massa dele está aqui parado e a minha bola, né, minha roda aqui, ela vai estar rodando ao redor do centro de massa. Mas o que acontece se por acaso o meu centro de massa está indo para frente e ao mesmo tempo o meu objeto está rodando? O que vai acontecer é que ele vai estar rolando, né? É a mesma coisa que a gente deixar, sei lá, uma latinha de Coca-Cola descer uma rampa. Essa latinha de Coca-Cola ela vai rolar. Se você deixar uma bola, deixar ela cair uma rampa, ela também vai rolar essa rampa abaixo. E o rolamento é isso, é você ter essa velocidade do centro de massa, porque todo o seu objeto está se deslocando, mas ao mesmo tempo que isso acontece, todo o seu objeto está rotacionando ao redor dele próprio. E com isso você tem um movimento de rolamento. Bom, aqui na física a gente vai aprender na aula de hoje, né, sobre o rolamento sem deslizamento. Como é que é? Basicamente, rolar sem deslizar é a mesma coisa que não derrapar. Imagina que você está no carro, quando você freia o carro, às vezes você sente o carro indo um pouquinho para frente, além do que ele deveria ir, ele está derrapando. Esse derrapar é deslizar. Se ele não derrapar, se ele não deslizar, ele está rolando ali sem o deslizamento, sem a gente sentir esses movimentos bruscos, né? Que está rolando certinho, do jeito que deveria ser. Então, rolamento sem deslizamento, imagina que eu tenho ali uma bola e ela vai para frente, né? E aí eu pintei nessa bola, né, essas bolinhas vermelhas, que à medida que ela foi para frente, ela foi marcando o chão. Se ela rolou sem deslizar, a marcação no chão ela está certinha. As distâncias entre essas bolas são uniformes e forma realmente uma bolinha no chão. Agora, se por acaso tenha derrapado, se por acaso tenha deslizado, né, essas bolinhas, do momento do contato da bola com o chão, elas fizeram assim, né, elas fizeram
deu uma derrapada, por isso não ficou ali uma bolinha certinha, tá? Isso indica que houve deslizamento. Bom, a gente vai estudar aqui o caso sem deslizamento. E para acontecer o caso sem deslizamento, é necessário que a velocidade do ponto de contato do meu objeto com o solo, ou seja, o meu V do solo, seja igual a zero. Esse ponto aqui de contato, ele tem que ter uma velocidade nula, tá? Todo o restante do corpo vai ter velocidade, mas o ponto aqui de contato do V do solo é um ponto que vai ter uma velocidade igual a zero. Beleza. Essa é a nossa condição para que não haja deslizamento. E aí o que acontece? Como o meu ponto de contato do meu objeto com o solo tem uma velocidade nula, isso indica então que vou ter nesse caso, né, a força de atrito estática, tá? A gente pode pensar também o seguinte: a força de atrito cinética ela só acontece quando o meu objeto derrapa, né? Quando o meu objeto e o solo onde ele está, quando um escorregar em cima do outro. O rolamento sem deslizamento não tem esse movimento de escorregar, tá? O que vai acontecer é um movimento certeiro, de rolar certinho. Por conta disso, é a força de atrito estática que está acontecendo ali. Beleza? Como é força de atrito estática? A força de atrito estática ela não gera trabalho, tá? O trabalho da força de atrito estática é igual a zero. A força de atrito cinética não, ela realiza trabalho. Mas a força de atrito estática não realiza trabalho. A gente pode ver isso porque a velocidade aqui do ponto de contato com o solo é igual a zero, então não tem deslocamento do ponto de contato. Então é um trabalho que vale zero. Com isso, vai ter conservação de energia mecânica. Então todo rolamento sem deslizamento, a gente pode aplicar a conservação da energia mecânica. É assim que a gente vai resolver aquele exemplo lá do início desse vídeo, tá? Beleza. Agora, a gente sabe que para rolar sem deslizar, eu preciso que meu ponto de contato com o solo tenha uma velocidade igual a zero. E todo meu objeto, por estar transladando, todo o meu objeto vai ter uma velocidade que é igual à velocidade do centro de massa. Então eu tenho ali vários pontos do meu objeto que tem essa velocidade para frente, porque meu objeto está indo para frente. Só que junto a isso, eu tenho um movimento de rotação. E esse movimento de rotação faz com que o meu objeto ele tenha velocidades que façam, né, com que ele rode. Então, se eu pegar esse ponto aqui de baixo, vai ter uma velocidade para a esquerda, o ponto de cima uma velocidade para a direita, o ponto aqui da direita uma velocidade para baixo, o ponto aqui da esquerda uma velocidade para cima. Isso acontece por conta dessa velocidade angular. Para ela existir, é necessário que a gente tenha essas velocidades lineares ao redor do meu objeto. E a gente sabe que essa velocidade linear tem uma relação com a velocidade angular, que é dada como V igual a ômega-r. E aí a gente vai agora usar essas duas coisas. Eu quero que o meu ponto de contato com o solo, que é esse ponto daqui e também esse ponto daqui, tenha uma velocidade igual a zero. Então o que eu vou fazer é o seguinte: é necessário que a minha velocidade do centro de massa, que é o meu ponto de contato aqui do solo, tem essa velocidade para frente, seja igual a minha velocidade aqui dada pela velocidade angular, esse Vzinho que eu coloquei em rosa. E a gente sabe então, ó, que a velocidade de centro de massa, então, ela vai ser igual, né? Esse Vzinho em rosa, a gente mostrou aqui que ele é calculado como a velocidade angular vezes o raio. Então aqui vai ficar igual a ômega-r, tá? Então, algo muito importante do movimento do rolamento sem deslizamento é que a velocidade do centro de massa é igual a ômega-r. Essa é uma condição para que seja um movimento sem deslizamento, um rolamento sem deslizar, tá? Analogamente a isso, a gente também pode usar o fato de que a aceleração do centro de massa é igual a αr, tá? Aqui a gente mostrou isso, né, para a velocidade, mas a aceleração no ponto do solo também é igual a zero. E aí a gente vai acabar mostrando que a aceleração do centro de massa é igual a αr. É uma outra condição para o rolamento sem deslizamento, tá? Antes da gente resolver o nosso exemplo, vamos só dar uma olhada como é que fica o diagrama do corpo livre do rolamento sem deslizamento. Então eu tenho ali o meu objeto, ele está ali pronto para descer, rolando sem deslizar. Eu sei que, por ser um rolamento sem deslizamento, eu tenho a força de atrito estática atuando, tá? E eu sei também que a aceleração do centro de massa é igual a αr. Tudo isso, né, por conta de ser um rolamento sem deslizamento, tá certo? Bom, um grande erro aqui que as pessoas vão cometer é o seguinte: é colocar essa força de atrito estática como sendo igual a normal vezes o μ estático. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque quem é normal vezes o μ estático é a força de atrito estática máxima. Essa força, sim, é igual a normal vezes o μ estático. No entanto, a gente não sabe aqui se a nossa força de atrito é a estática máxima, tá?
tá? Ela pode ser qualquer força de atrito estática antes de chegar no seu valor máximo. Por isso você não pode usar normal vezes μ estático, ok? Tá bom. Então o que a gente vai utilizar aí? A gente vai utilizar a segunda lei de Newton para rotação e para translação. Vou colocar aqui quais são as forças que atuam no meu objeto. Eu vou ter aqui a força peso, que aponta para baixo, a força normal perpendicular ao plano onde o objeto está se movendo, né? E eu vou ter uma força de atrito aqui contrária a esse movimento, né? Esse objeto, imaginando que ele está rolando para baixo. Então eu tenho aqui, ó, a minha força de normal, eu tenho aqui minha força peso, e eu tenho aqui a minha força de atrito estática. Tá? O meu peso, né, a gente vai decompor ele em um px e um py. Em um px e um py. Beleza, o que acontece? Esse objeto ele vai ter uma aceleração do centro de massa para baixo, porque ele está rolando para baixo, tá? Ele vai descer essa rampa. E, além disso, ele vai ter uma aceleração angular nessa direção, porque ele vai descer rolando, né? Se ele vai descer rolando, a aceleração angular ela aponta para cá. Beleza? Ok, com isso a gente vai aplicar aqui então as segundas leis de Newton, né, para rotação e para translação. Começando para translação, que é o que a gente mais conhece, né? Força na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Com isso eu posso escrever, ó, px que está na direção, né? Considerando a direção da aceleração como positivo, descendo o plano é positivo, então eu tenho px menos a minha força de atrito estática é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E aí, abrindo aqui, a gente pode deixar em mg, né? O px é peso vezes o seno de θ, menos a força de atrito, que a gente não sabe quanto é, a gente quer encontrar, igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Então, ó, a gente tem aqui uma primeira equação, onde a gente não sabe o valor da faixa nem a aceleração do centro de massa. Uma segunda equação que a gente vai ter é a segunda lei de Newton para rotação. Aqui vai ficar então, ó, torque é igual ao momento de inércia vezes alfa. Eu vou considerar a direção da minha aceleração como sendo positivo, aqui no caso a aceleração angular, tá? Então o sentido horário vai ser um sentido positivo nesse caso. Aqui, quais são as forças que vão me dar torque, né? Que vão fazer esse movimento de rotação? A força peso, ela está sendo aplicada ali no centro de massa, então ela não vai gerar torque ao redor do centro. A força de normal, ela é paralela ao raio do meu objeto, então ela também não gera torque. Agora, a força de atrito, ela que vai me gerar o torque, né? A gente tem aqui o raio vindo do centro até o ponto ali da minha força de atrito estática. Então, eu vou ter aqui que o torque vai ser força de atrito vezes o raio, vezes o seno do ângulo entre eles, mas aí no caso é seno de 90, então nem vou colocar, tá? Esse torque é na direção da minha aceleração angular. Isso aqui é igual ao meu momento de inércia, vezes o meu alfa. Eu posso colocar aqui de cara, ó, se a aceleração do centro de massa é igual a alfa r, então eu tenho que alfa é igual a aceleração do centro de massa dividido por r. Então vou ter aqui força de atrito é igual ao momento de inércia desse objeto vezes a aceleração do centro de massa dividido por r ao quadrado. E aí a gente vai ter agora uma segunda equação, também com a força de atrito e a aceleração do centro de massa. O valor da massa do objeto, da gravidade, o ângulo θ e o momento de inércia do objeto geralmente são dados, e o raio também do objeto, geralmente são dados no enunciado da questão. E aí você consegue encontrar o valor da sua força de atrito e o valor da sua aceleração do centro de massa. Agora, para finalizar, mais uma questão que geralmente tem com rolamento sem deslizamento é o caso aí da conservação de energia que a gente vai aplicar aqui, tá certo? Então, ó, a gente vai ter energia inicial igual a energia final, sendo que no início, né, imaginando meu objeto descendo, rolando aí essa rampa, no início eu tenho cinética inicial mais potencial inicial é igual a cinética final mais potencial final. No início a gente não tem velocidade inicial, né, nem velocidade de translação, nem de rotação, e no final o meu objeto ele está aqui, ó, no meu nível de referência. Eu vou considerar como sendo aqui o meu ponto mais baixo. Com isso eu também não vou ter potencial final. Minha potencial inicial vai ser, então, mg, altura do meu centro de massa,
tá? Então, ó, vai ser basicamente, né, a altura desse ponto aqui, que é o centro de massa do objeto, até o centro de massa do objeto lá no nível de referência, né? Isso aqui é o próprio valor de Hzão, tá? Isso é igual à minha cinética final, que vai ser cinética de translação mais cinética de rotação. Né? Como a gente tem ali movimento de rolamento, então no final eu tenho ali velocidade e velocidade angular. Portanto, eu vou ter cinética de translação e cinética de rotação. Então, tem aqui, ó, mg, altura do centro de massa, é igual a m, velocidade do centro de massa, ao quadrado dividido por 2, que é a minha energia cinética de translação, mais momento de inércia, ômega ao quadrado dividido por 2, que é a minha energia cinética de rotação. E aí eu tenho aqui algumas coisas que vão me ajudar. Ó. Por exemplo, o meu momento de inércia da esfera é 2/5 de mr ao quadrado. Então, eu vou substituir ali, ó, mg. A altura do centro de massa é o Hzão, né? Igual a m, velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 2, mais momento de inércia, que é 2/5 de mr ao quadrado. Tem esse dividido por 2 aqui da fórmula. E a velocidade angular, eu posso escrever ela como sendo ômega igual a velocidade do centro de massa dividido pelo raio, saindo ali daquela forma que está ali em cima. Então, eu vou ter, ó, a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado. E, ó, tenho massa em todos os termos, posso cortar. Esse 2 com esse 2 vou cortar também. R ao quadrado vou cortar com esse R ao quadrado. Vou ter aqui, finalmente, o seguinte. GH é igual a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 2, mais velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 5. E aí, fazendo umas continhas, você vai encontrar isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó. Velocidade do centro de massa ao quadrado é igual a 10 GH dividido por 7. E aí agora, basicamente, substitui os valores. Então, a gente vai ter aqui, ó, a velocidade de centro de massa ao quadrado igual a 10 vezes 9,8 vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 7. Isso aqui vai ser igual a 140. Então, a velocidade de centro de massa é igual a raiz de 140. É igual a 11,83 metros por segundo. Se por acaso te perguntasse qual a velocidade angular final desse movimento, né, qual o valor do ômega, aí você pode usar a relação, tá ali, velocidade de centro de massa igual a ômega r. Então, ó, ômega é igual a velocidade de centro de massa dividido pelo raio. Então, é igual a 11,83 dividido pelo raio, que é 20 centímetros, também conhecido como 0,2 metros. Portanto, o ômega é igual a 59,2 radianos por segundo. E aí, a gente finalizou essa questão. E aí, esse vídeo te ajudou a entender sobre o rolamento sem deslizamento? Responde aí!